Antes que você feche os olhos esta noite, antes que o silêncio te envolva e os pensamentos comecem a sussurrar dúvidas, medos ou lembranças que não te deixam em paz, antes que seu corpo se renda ao cansaço e sua mente tente, mais uma vez, controlar o incontrolável, permita-me revelar uma verdade que pode transformar seu descanso para sempre. Sua noite não é apenas o fim de um dia. É um território sagrado onde Deus quer operar milagres invisíveis enquanto você simplesmente confia. Dormir não é desligar a mente, é ativar a fé, é render o que você não entende, entregar o que já não pode carregar e permitir que Jesus, o único que não dorme nem se cansa, tome o controle. Esta noite, Ele quer ser mais do que um pensamento distante. Ele quer ser seu refúgio, sua paz, seu guardião na escuridão. E se você está vendo isso agora, não é por acaso. É um chamado pessoal, direto, urgente. Jesus está te convidando a entregar-lhe completamente esta noite, para que Ele possa te encher com a paz que excede todo o entendimento. Quero deixar você com uma imagem. Imagine Jesus de braços abertos, esperando receber cada carga, cada lágrima, cada pensamento que te roubou a paz. Ele está aqui, neste exato instante, e te diz com ternura: descansa, filho, descansa, filha, eu cuido de tudo. Esta é a sua noite, esta é a sua oportunidade. Antes de seguir, torne isso real. Coloque a mão sobre o peito e declare lentamente: Jesus, esta noite entrego meus pensamentos e recebo tua paz que não se quebra. Número 1. O convite divino ao descanso. Você já se deitou sentindo que o peso do mundo inteiro caiu sobre o seu peito? Talvez seu corpo pare, mas sua mente continue correndo, repassando erros, preocupações, medos. E ali, bem nesse momento de vulnerabilidade, quando as luzes se apagam e não há mais ninguém observando sua luta interna, há uma voz que sussurra com ternura: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Isso não é apenas um texto antigo, é um convite divino, pessoal, direto. Jesus não fala com você de longe, Ele te chama pelo nome, nesta noite, no meio do seu fardo, e te oferece aquilo que nada e ninguém pode te dar: descanso verdadeiro. Não é por acaso que essas palavras aparecem em Mateus 11, 28 ao 30. Jesus não promete alívio para quem tem tudo sob controle. Ele promete descanso para os cansados, para aqueles que já tentaram de tudo e mesmo assim não conseguem dormir em paz. Para você que talvez já carregue noites arrastando pensamentos que não te deixam sossegar. Ele te chama agora, não amanhã, não quando você for mais espiritual, não quando tudo estiver bem. Ele te chama no seu estado atual, exatamente como você está. E eu quero que você pense nisso. Quais fardos você está carregando para a cama todas as noites? Talvez a ansiedade pelo futuro, a culpa do passado, o cansaço de tentar sustentar tudo com suas próprias forças. Mas esse peso não foi feito para ser levado sozinho. Jesus não te pede para esconder a dor. Ele te diz: entregue para mim. Seu convite não é para reprimir o sofrimento, mas para dividi-lo com Ele. Porque só quem tem poder para sustentar o universo pode também sustentar sua alma cansada, sem se esgotar. E aqui está uma imagem poderosa. Jesus fala sobre o seu jugo. Naquela época, um jugo era um instrumento que unia dois animais para caminhar juntos. Ele não diz que vai tirar todo o peso e te deixar sem direção. Não. Ele se oferece para caminhar ao seu lado, para compartilhar o fardo, para marcar o passo contigo. Seu jugo é suave, sua carga é leve, porque Ele mesmo carrega o peso que você já não consegue mais levar. Você percebe o presente que isso representa para suas noites? Você não precisa mais lutar sozinho com seus pensamentos sombrios. Não precisa mais enfrentar o medo e a insônia com forças limitadas. Em vez disso, suas noites podem se tornar encontros sagrados, espaços onde a alma encontra repouso, não apenas descanso físico, mas um descanso profundo da alma.
Um descanso que cura feridas invisíveis, um descanso que só Ele pode oferecer. No idioma original, essa palavra descanso é anapausis, e não significa apenas dormir, mas restaurar o que foi danificado por dentro. E enquanto o mundo inteiro dorme nesse silêncio, a voz dele se ouve mais claramente. Ela não compete com o barulho do dia. Jesus fala em sussurros que curam. Você não precisa fazer grandes discursos para se conectar com ele antes de dormir. Às vezes, basta respirar. Você inspira e o recebe. Expira e solta o que não pode mais controlar. Sua respiração se torna oração. Sua cama se torna altar. E sua noite, em vez de tormento, se torna um refúgio. Você sabia que desde os primeiros cristãos, a oração noturna era uma prática profundamente valorizada? Entendia-se que a noite não era só para dormir, mas para confiar. Que fechar os olhos era um ato de fé. Porque enquanto você dorme, Deus continua velando. Não há sombra que o detenha, não há escuridão que o intimide. E é nessa quietude que ele te transforma, não na atividade, mas no descanso. Porque descansar em Jesus não é inatividade, é confiança ativa, é se render, não como alguém derrotado, mas como um filho que sabe que está seguro nos braços do Pai. E mesmo que o dia tenha sido difícil, e mesmo que você não tenha todas as respostas, você pode deitar sabendo que o Rei do Universo está cuidando de você. Você pode dormir sabendo que não está sozinho. E olha, talvez nesta noite você tenha chegado a essa mensagem com lágrimas escondidas. Talvez sentisse que não podia mais continuar. Mas agora você sabe que esse cansaço é o sinal de que precisa se render, não ao medo, mas ao amor perfeito de Cristo. Ele não espera que você seja forte. Ele se glorifica na sua fraqueza, porque onde terminam suas forças, começa o descanso dele. Onde sua paz se quebra, ele a reconstrói com promessas eternas. Então, nesta noite, antes de fechar seus olhos, responda ao convite dele. Diga lá no fundo da sua alma: Senhor, aqui está meu fardo. Já não consigo mais. Quero o teu descanso, quero o teu jugo, quero a tua paz. E então, apenas respire. Deixe que o amor dele te envolva. Deixe que o céu se incline sobre você. Deixe que Jesus transforme esta noite em um berço de paz verdadeira. Porque quando você entrega suas noites a Jesus, não é só o corpo que descansa, é a alma. E isso, amado, é o verdadeiro descanso. Aquele que ninguém mais pode te oferecer. Aquele que vem direto do coração de Deus para o seu. Número 2. A arte divina de entregar. Há algo profundamente espiritual naquele momento em que você apaga a luz, se acomoda na cama e tudo fica em silêncio. É ali que os pensamentos que você conseguiu manter à distância durante o dia começam a surgir. Preocupações com o amanhã, feridas que ainda não cicatrizaram, decisões que pesam mais do que você admite. E justamente nesse espaço silencioso, Deus te sussurra com ternura. Lança sobre mim a tua carga, e eu te sustentarei. Isso não é uma sugestão fraca. É um convite poderoso para entregar, confiar, descansar. Entregar não é desistir. Não é abandonar suas responsabilidades, nem fingir que nada dói. Entregar, segundo o coração de Deus, é uma estratégia espiritual. É um ato intencional de fé. O salmista, no Salmo 55, 22, não nos fala de uma rendição passiva. Ele nos fala de um movimento de confiança ativa. Lança tua carga não é algo simbólico, é um verbo de ação, uma entrega real. E o mais incrível é que esse gesto invisível é considerado por Deus como adoração. Porque quando você decide deixar nas mãos dele aquilo que já não consegue mais sustentar, está reconhecendo quem ele é e quem você é. Ele, o Todo-Poderoso. Você, o filho amado que não precisa fingir força. Há pessoas que pensam que entregar é ser irresponsável, que se você não se preocupar com tudo, algo vai dar errado. Mas Deus não precisa que você carregue nas costas aquilo que já foi cravado na cruz. Ele é especialista em levar o que você não consegue. Pense nisso.
Milhões de crentes em todo o mundo estão neste exato momento fazendo essa mesma entrega. Alguns estão chorando em silêncio, outros escrevem suas preocupações num papel e depois o rasgam. Outros apenas abrem as mãos em sinal de rendição. Mas todos eles, assim como você agora, estão dizendo: Senhor, eu não consigo mais e confio que Tu consegues. E aqui vem um detalhe-chave. A noite é um momento estrategicamente desenhado por Deus para praticar a arte de entregar. Quando o corpo se rende ao descanso, a alma tem a chance de dizer: até aqui eu controlo, agora entrego. Dormir não é apenas uma necessidade biológica, é um exercício espiritual. Porque enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você fecha os olhos, Ele abre caminhos. Enquanto você dorme, Ele sustenta aquilo que você entregou com fé. Você já tentou escrever suas cargas antes de dormir? Não para se prender a elas, mas para deixá-las por escrito e depois rasgar o papel como ato simbólico de entrega. Não subestime o poder do simbólico. Às vezes, abrir as mãos na escuridão do seu quarto e dizer em voz baixa: te entrego isso, Senhor, pode marcar a diferença entre uma noite de tormento mental e uma noite de paz divina. A fé também se expressa com gestos, com atos simples, mas carregados de significado. E isso não é algo que você faz sozinho. Há uma comunidade mundial de cristãos que se une nesse sagrado ato da entrega noturna. É como uma sinfonia global de confiança. A cada noite, milhares e milhares de pessoas apagam suas luzes, dobram seus joelhos ou soltam um suspiro para o céu e entregam. Não é que os problemas desapareçam de imediato, mas os corações se tornam mais leves. Porque quando você entrega, você cria espaço. E quando há espaço, Deus preenche com sua paz. E escute isso com atenção. Deus nunca devolve aquilo que você entregou de coração. Ele não é como o mundo, que promete te sustentar, mas acaba te abandonando. Não. Quando Ele toma a tua carga, Ele faz dela sua. E sua promessa é clara: eu te sustentarei. Ele não diz talvez, não diz se você se comportar bem. Ele diz que vai fazer. Ponto. Assim de firme é o compromisso dele com você. Agora, há algo quase misterioso que acontece quando você decide entregar de verdade antes de dormir. É que, enquanto sua mente descansa, Deus ativa soluções que você jamais teria imaginado acordado. Ele não precisa das suas horas de vigília para agir. Na verdade, muitas vezes, o maior milagre acontece quando você já não está mais lutando. Porque no silêncio da noite, Deus faz sua melhor obra. Ele cura, organiza, abre portas. E quando você acorda, algo mudou. Talvez você não veja isso de imediato com os olhos, mas seu espírito sabe. Aquele fardo já não está mais lá. Algo dentro de você foi renovado. Então, nesta noite, não vá dormir carregando o que não é seu para carregar. Tire um momento, faça uma pausa real, respire fundo e fale com Deus. Diga exatamente o que está te pesando, seja honesto. E então, entregue, com intenção, com fé. Porque o ato de entregar não é sinal de fraqueza. É uma das formas mais corajosas de adoração. E quando você fizer isso, quando realmente confiar e entregar, verá como sua alma encontra descanso. Não o descanso que vem de um travesseiro macio ou de um corpo cansado, mas o descanso divino, aquele que só pode ser dado pelo Deus que nunca dorme, mas que vela seu sono com amor eterno. Número 3. O refúgio secreto noturno. Quando a noite chega e o mundo começa a se apagar, existe um espaço que se torna mais visível apenas para quem sabe procurar. Não tem paredes físicas, mas seus muros são mais fortes que concreto. Não tem trancas, mas está mais protegido do que qualquer fortaleza humana. Esse lugar é o refúgio secreto do Altíssimo, e embora seja chamado de secreto, não é exclusivo nem limitado. Está aberto todas as noites para você e Deus está te convidando hoje a entrar.
a não apenas visitá-lo de vez em quando, mas a habitar nele, porque há uma grande diferença entre se aproximar de Deus como um visitante ocasional e torná-lo sua morada permanente. O Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não diz o que visita, nem o que busca de vez em quando. Diz o que habita. Esse verbo muda tudo. Habitar é pertencer, é criar raízes, é decidir que não há lugar mais seguro, mais real e mais reconfortante do que sua presença. Quando você faz de Deus sua morada noturna, cada noite deixa de ser apenas um descanso físico e se transforma em comunhão sagrada. Talvez até agora seu quarto tenha sido apenas um lugar onde você apaga a luz e tenta dormir. Mas e se ele pudesse se tornar um santuário? E se esse mesmo espaço físico que você conhece bem se transformasse no ponto de encontro entre sua alma e a presença de Deus? Você não precisa de incenso, nem velas, nem música celestial. Só precisa tomar uma decisão, dizer em voz baixa, com fé verdadeira: Deus, faz deste lugar teu refúgio e da minha alma tua habitação. Nesse momento algo muda. Não por fora, por dentro, e quando isso acontece, então se ativa a promessa: a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que isso significa? Significa que, mesmo que o mundo esteja cheio de perigos, seu sono não será frágil. Que mesmo que pensamentos tentem te assustar, existe uma sombra superior, a sombra do Onipotente, te cobrindo enquanto você descansa. Dormir sob sua sombra é dormir sob o cuidado daquele que não dorme. Aquele que vela por você enquanto você solta o controle e se entrega à paz. E aqui está o mais lindo desse lugar secreto. Não há regras complicadas para acessá-lo. Você não precisa ser perfeito, nem ter um histórico limpo de fé inabalável. Só precisa buscá-lo com sinceridade. O lugar secreto está aberto todas as noites. Não importa se você chega com lágrimas, com dúvidas ou com medo. O importante é que você venha, porque uma vez dentro, o que antes te perturbava não tem mais acesso. A ansiedade, o medo, a culpa não conseguem te seguir até o lugar secreto. É um território sagrado onde só habita a paz de Deus. Quero que você imagine. Feche os olhos por um instante e visualize comigo muros feitos de promessas eternas, tetos cobertos pela paz que excede todo o entendimento, portas guardadas por anjos que Deus designou para proteger o seu sono, e no centro, você descansando com confiança, respirando profundamente, sabendo que o que acontece dentro desse refúgio não pode ser destruído por nenhuma tempestade do mundo exterior. O próprio Jesus buscava esse lugar secreto. Frequentemente se afastava durante a noite para estar a sós com o Pai. Não porque não pudesse dormir, mas porque entendia que a comunhão com Deus é o descanso mais profundo que existe. Ele nos ensinou com o exemplo que a noite é mais do que o encerramento do dia. É uma oportunidade sagrada para entrar no refúgio, para restaurar a alma, para habitar sob a sombra do Altíssimo. E talvez você pense: como eu entro nesse lugar? Às vezes, tudo começa com sua respiração, tão simples assim. Você inspira e diz em sua mente: Deus, eu te recebo. Expira e solta seus medos. Cada respiração se transforma numa chave que te leva mais fundo na paz. E enquanto você respira em sua presença, os nomes de Deus começam a envolver o seu descanso. Altíssimo, refúgio, fortaleza, escudo. Todos esses nomes são muros de proteção que nenhum inimigo espiritual pode atravessar. E há uma linda paradoxo neste lugar. Embora seja secreto, está disponível para todos. Não está escondido para te afastar, mas para te convidar a descobrir. É secreto, porque só o encontram aqueles que o buscam com o coração. É invisível ao mundo, mas evidente para a alma que anseia por paz. E uma vez que você o encontra, não quer mais sair, porque esse refúgio é lar,
é abrigo, é a verdadeira paz que Jesus te oferece nesta noite. Então, não feche os olhos sem antes abrir a porta do lugar secreto. Não apague a luz sem antes acender sua conexão com Deus. Não termine o dia carregado de medos quando você tem acesso a uma fortaleza construída pelo próprio Criador do Universo. Hoje, Deus te diz: vem. Este refúgio foi feito para você. E quando você entra, quando decide habitar, então você entende. Entregar suas noites a Jesus é mais do que uma oração. É uma viagem à paz que nunca te abandona. Número 4. A farmácia celestial para a ansiedade. Já aconteceu com você que quando o dia termina e tudo se silencia, sua mente começa a fazer mais barulho do que nunca? As luzes se apagam, mas os pensamentos se acendem. As preocupações que você conseguiu distrair durante o dia agora se tornam gigantes. Aquela ansiedade que parecia adormecida desperta justamente quando você quer descansar. Mas aqui vem uma verdade poderosa. A Bíblia não apenas reconhece essa luta, ela também te dá um remédio exato. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 não é apenas um conselho, é uma receita divina. Uma fórmula celestial que, se você aplicar, pode transformar suas noites mais inquietas em experiências de paz sobrenatural. A ansiedade noturna tem um antídoto bíblico claro. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não apenas descreve o problema, a preocupação, mas entrega a solução em 3 passos precisos: oração, súplica e ação de graças. Não é uma fórmula religiosa vazia. É uma terapia espiritual que funciona. É como se o próprio Deus tivesse criado uma farmácia celestial e deixado uma receita com o seu nome a cada noite. Uma receita que não vence, que não tem efeitos colaterais e que não depende das suas emoções, mas da sua obediência. E o que mais impacta é esta frase: por nada andeis ansiosos. Por nada significa exatamente isso, nada. Não há exceção. Não existe preocupação tão pequena que você deva carregar sozinho, nem tão grande que escape do seu poder. Aquela relação que você não sabe como restaurar. Aquela dívida que parece impossível de pagar. Aquele medo que você não consegue explicar. Tudo entra no por nada. Deus não pede que você ignore suas emoções, mas que elas não te governem. Ele te convida a entregá-las com honestidade na oração, com súplica sincera e a envolver tudo isso com gratidão, mesmo antes de ver os resultados. Porque sim, a gratidão faz parte da cura. Não é apenas dizer obrigado por obrigação, mas mudar o foco. Quando você agradece antes de dormir, está dizendo à sua mente: nem tudo está perdido. Deus tem sido bom. Há bênçãos que eu consigo ver. E isso muda seu estado emocional. Gratidão é reconhecer que, embora nem tudo esteja resolvido, há razões para confiar. É como encerrar o dia dizendo: Senhor, talvez eu não tenha tudo, mas eu te tenho. E isso basta. E aqui acontece algo incrível. Quando você aplica essa fórmula espiritual, algo acontece dentro de você que não tem explicação lógica. Paulo chama isso de a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que isso significa? Que você não precisa entender como seus problemas vão se resolver para sentir paz. Essa paz não vem porque você tem respostas, mas porque você sabe quem tem o controle. É uma paz que não se baseia em circunstâncias externas, mas em uma presença interior. A paz de Deus entra como um guardião silencioso no seu quarto. E sem que você perceba, começa a proteger sua mente de pensamentos destrutivos e seu coração de emoções paralisantes. Literalmente, sua mente e seu coração ficam guardados em Cristo Jesus, como se estivessem trancados numa fortaleza invisível onde a ansiedade não pode entrar. Consegue imaginar isso? Seu quarto se transformando num laboratório noturno de fé. Um lugar onde, enquanto você aplica essa fórmula celestial, Deus transforma seus pensamentos, repara suas emoções e fortalece seu espírito. E você não está sozinho nisso. Em todo o mundo, milhares de crentes estão fazendo o mesmo a cada noite.
Alguns oram em silêncio, outros com lágrimas, outros apenas respiram fundo enquanto entregam cada carga. É uma comunidade invisível de fé que se ativa quando o sol se põe. E embora cada um esteja em seu próprio quarto, há uma conexão espiritual que os une. Todos estão aplicando a mesma medicina. E o mais bonito é que funciona. Se você quiser levar essa prática a outro nível, estabeleça sua oração noturna como um ritual de cura. Talvez você possa escrever seus pedidos antes de dormir, um por um. Não generalize. Seja específico. Senhor, eu te entrego meu medo do futuro. Te entrego esta preocupação com meu filho. Te entrego esta dor no coração que ainda não sei como curar. Quanto mais específico você for, mais visível será o efeito da sua paz. E não se esqueça da gratidão. Encerre cada noite reconhecendo pelo menos 3 bênçãos do dia. Não precisam ser milagres espetaculares. Às vezes, o simples fato de ter tido alimento, ou uma conversa sincera, ou o ar nos seus pulmões já é suficiente para dizer: obrigado, Deus. Essa gratidão age como uma ponte entre o dia vivido e a noite que começa. Prepara sua alma para receber o que vem. Então, esta noite, antes de se deitar, lembre-se disso. Você não precisa se resignar a uma mente inquieta, nem a um coração sobrecarregado. Você tem acesso à farmácia do céu. Não precisa de receita médica, só de fé, só de obediência, só de intenção. Faça da sua cama um altar, da sua oração um remédio e da sua noite uma experiência de paz sobrenatural. Porque quando você entrega suas noites a Jesus e aplica sua fórmula divina, você não apenas dorme, você descansa na certeza de que Ele cuida de você enquanto você dorme. E essa paz, acredite, é o melhor presente que você pode levar ao fechar os olhos. Número 5. O guardião que nunca dorme. Há algo sagrado no momento em que você decide apagar as luzes, fechar os olhos e se entregar ao sono. Mas também há uma vulnerabilidade muito humana nessa decisão, porque quando você dorme, abaixa a guarda, não pode controlar nada, não sabe o que acontece ao seu redor, está completamente exposto à vida, aos pensamentos, ao mundo invisível. E ainda assim, Deus te diz hoje: não temas, porque enquanto você descansa, eu estou acordado. O Salmo 121, versículos 3 e 4, declara com ternura e firmeza: não permitirá que o teu pé vacile, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Essa é a promessa que transforma a sua noite. A sua capacidade de dormir profundamente não nasce da ausência de problemas, mas da presença de um guardião que não precisa fechar os olhos. Deus não dorme, Ele não tem turnos, não se cansa, não há revezamento. Ele não está atento a você apenas durante o dia, quando você está ativo, orando ou buscando seu rosto. Ele vela por você também quando você está em silêncio, quando não consegue dizer nada, quando o cansaço te vence, quando simplesmente se rende ao sono. E ali, nessa entrega, nessa total dependência, Ele age como sua sombra protetora. Consegue imaginar isso? Enquanto você respira suavemente, entregue ao descanso, há um Pai no céu que não pisca, que observa os seus sonhos, que conhece os pensamentos que passam pela sua mente mesmo quando você dorme, que sabe quais são os seus medos ocultos e o que você precisa para acordar com paz. E Ele não faz isso porque é obrigação. Ele faz porque te ama, porque o amor dele não descansa, porque o compromisso dele contigo não expira quando você apaga a luz. Na verdade, é nesse momento que ele está mais ativo, e isso é o mais belo. O seu descanso é uma forma de fé. Cada vez que você decide deitar-se em paz, está dizendo sem palavras: Deus, confio que tu cuidas do que eu não posso controlar. É um ato de adoração silenciosa. É reconhecer que você é limitado, mas Ele não. É declarar que o universo não depende da sua vigilância, mas da dele. E essa rendição, esse ato de confiança, honra a sua fidelidade. O salmista diz com clareza: não permitirá que o teu pé vacile.
Mesmo enquanto você dorme, Ele está protegendo o seu caminho. Talvez você tenha tomado decisões importantes antes de dormir. Talvez tenha estado lidando com dúvidas, com pensamentos confusos, com incertezas. Mas Deus, que não dorme, está sustentando o seu caminho mesmo na escuridão. Ele não permitirá que você tropece enquanto te guarda. Mesmo no silêncio da noite, sua voz guia os seus passos. E o que mais consola é saber que você não está sozinho. Enquanto você dorme, há outros filhos de Deus orando em diferentes partes do mundo. Há crentes em outros fusos horários, clamando, intercedendo, adorando. É como uma corrente espiritual que nunca se rompe. Uma vigília eterna onde a fé de uns sustenta o descanso de outros. Nesse intercâmbio divino, você faz parte de algo muito maior, porque enquanto você dorme, alguém ora por você, e enquanto outros descansam, você também pode orar por eles nos seus momentos de vigília. Mas há algo ainda mais profundo. Enquanto o seu corpo dorme, Deus trabalha. Ele não precisa que você esteja acordado para agir a seu favor. Suas mãos continuam ordenando suas circunstâncias, tocando corações, abrindo portas, curando o que você não vê. A noite não é uma pausa no céu. É um tempo sagrado onde o invisível se ativa. Quando o mundo físico se cala, o espiritual se intensifica. E Deus, em seu amor perfeito, aproveita o seu descanso para operar sem interrupções. Essa é a beleza da sua vigilância. Ele não apenas te protege, mas também te transforma enquanto você dorme. Muitos dos milagres mais profundos acontecem quando você não está consciente. Você se levanta e não sabe por quê, mas algo dentro de você mudou. Seu coração está mais leve, sua mente mais clara, sua alma mais tranquila. Não foi porque você fez algo extraordinário. Foi porque Deus esteve acordado enquanto você descansava. Então, esta noite, quando você se preparar para dormir, lembre-se disso. Você não precisa ficar em vigília para garantir sua vida. Não precisa controlar cada detalhe. O guardião que nunca dorme está ativo, está atento, está contigo. Sua fidelidade não se apaga quando cai a noite. Pelo contrário, brilha ainda mais forte. Faça do seu sono um ato de confiança. Faça do seu descanso um hino silencioso que diz: Deus cuida de mim, e isso me basta. Porque enquanto você fecha os olhos, Ele os mantém abertos por você. Enquanto você entrega o controle, Ele o toma em suas mãos. E enquanto você dorme, Ele luta suas batalhas, guarda sua alma e renova suas forças. Isso não é teoria, é promessa, e é sua a cada noite. Número 6. Debaixo do manto protetor celestial. Há noites em que o que a alma mais precisa não é de uma resposta, mas de um refúgio. Um lugar onde se possa parar de lutar, onde se possa parar de pensar, onde simplesmente se possa fechar os olhos e sentir-se seguro. E Deus, que conhece melhor do que ninguém as tuas fragilidades, deixou uma imagem profundamente poderosa no Salmo 17, versículo 8. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Isso não é uma frase poética sem propósito, é um convite divino para experimentar o cuidado mais íntimo dele. É o retrato de um Deus que não apenas protege, mas acolhe, que não apenas cuida, mas envolve. Deus tem asas, não como as imaginamos fisicamente, mas sim espiritualmente. Asas que representam seu instinto protetor, sua natureza acolhedora. Como a ave-mãe que estende seu corpo sobre os filhotes indefesos, assim é o nosso Deus. E quando chega a noite, quando você se sente mais vulnerável, Ele estende essas asas e te cobre com uma ternura que ultrapassa toda a compreensão humana. Sua cama, naquele instante, já não é apenas um móvel. Torna-se um ninho sagrado, um lugar de encontro entre a tua fragilidade e a fidelidade dele. E debaixo dessa cobertura, algo especial acontece. O ambiente muda, como se a sombra de suas asas criasse o clima perfeito para descansar. Não há frio de abandono, porque sua presença é palpável.
Não há calor de ansiedade, porque sua paz refresca a alma. É uma temperatura espiritual que só se alcança quando você decide render-se à sua proteção. Nesse ambiente divino não há espaço para o medo. Não há espaço para a culpa nem para os pensamentos intrusivos. Só há lugar para a segurança de saber que você está sendo cuidado. E assim como um filhote se fortalece a cada noite no abrigo do ninho, você também é restaurado debaixo das asas do seu Pai. O descanso não é perda de tempo, é um ato de renovação. Enquanto você dorme à sombra dele, suas forças são restauradas, suas emoções são reorganizadas, seu espírito é alimentado. E tudo isso te prepara para as batalhas do dia seguinte, porque nenhum guerreiro luta bem sem ter descansado antes debaixo da proteção de quem o enviou. E não importa o quão grandes sejam as tuas tormentas, as asas de Deus são maiores. Não importa o quão complicado seja o teu problema, nem quão profundo seja o teu sofrimento. Sua cobertura continua sendo suficiente. Nem o caos externo, nem o ruído interno podem atravessar o limite espiritual de suas asas. Ali dentro você está guardado, e não apenas você. Milhões de pessoas em cada canto do planeta, todas as noites, fazem o mesmo. Buscam refúgio no mesmo lugar, debaixo do mesmo abrigo. Somos uma família noturna universal, reunida sob o mesmo teto celestial. Há também algo belo no som do coração de Deus. Não é literal, mas é sentido. Quando você se rende aos seus braços invisíveis, consegue percebê-lo, como uma canção de ninar que acalma a alma, como um batimento que te diz: tudo vai ficar bem, eu estou contigo. Você não precisa entender tudo para descansar, só precisa ouvir, sentir o ritmo, a constância, o amor que não cessa e deixar que ele te embale até que o sono venha como um presente. E aqui vem algo essencial. Deus não se afasta da sua vulnerabilidade. Ele não se retira quando você está fraco. Pelo contrário, seu instinto protetor se ativa justamente quando você mais precisa. Quando o seu coração está mais partido, quando os seus pensamentos estão mais confusos, quando o seu corpo está mais cansado, é aí que suas asas descem com mais força. Você não precisa parecer forte para merecer o abrigo dele. Ele te cobre porque você é dele, porque ele te ama, porque sabe que por mais adulto que você seja, por mais independente que pareça, toda noite você continua sendo seu filho pequeno buscando refúgio. E ao contrário dos ninhos da terra, que são temporários, o ninho de Deus está sempre aberto. Não importa quantas vezes você tenha se afastado, não importa se durante o dia você agiu como se não precisasse dele. Quando chega a noite, ele ainda está lá, esperando com as asas estendidas, pronto para te cobrir, para te receber de volta, para te lembrar que na presença dele sempre há espaço para descansar. Então, esta noite, quando apagar a luz, não vá dormir como alguém abandonado à própria sorte. Feche os olhos como quem se deita no peito de um pai que tudo vê e tudo pode. Imagine suas asas te cobrindo. Sinta o peso leve de sua presença. Respire fundo e diga com a alma: Senhor, esconde-me à sombra das tuas asas. E então, simplesmente descanse, porque entregar suas noites a Jesus é mais do que uma rotina espiritual. É voltar a cada dia ao lugar onde a alma sabe que é amada, cuidada e protegida. Debaixo do manto celestial, você sempre encontrará a verdadeira paz. Número 7. A Universidade Noturna do Espírito. Existe um tipo de ensino que não se recebe em salas de aula formais, nem com livros, nem com grandes sermões. Há uma escola secreta, onde o mestre é o próprio Deus, e a sala se ativa quando tudo mais se desliga. Essa escola começa quando cai a noite, quando o barulho se dissipa, quando as luzes se apagam e tudo o que resta é o som do silêncio. E é aí que começa a Universidade Noturna do Espírito. Uma dimensão onde Deus ensina não com gritos, mas com sussurros. Não com multidões, mas a sós com você. O primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 12, nos entrega uma cena sublime.
Elias, o profeta que havia visto fogo cair do céu, terremotos e ventos fortes, encontrava-se num momento de profunda vulnerabilidade. Ele esperava ouvir Deus de forma espetacular, mas Deus não se manifestou nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Deus se revelou num sussurro suave e delicado. E essa é a grande revelação. Deus fala alto quando fala baixo. Sua voz mais poderosa se disfarça de suavidade. E esse tom sutil, muitas vezes, só pode ser captado à noite. O silêncio da noite é o idioma preferido de Deus. É como se ele aproveitasse esse espaço em que o mundo se cala para falar direto ao coração. Quando o trânsito some, quando o celular para de tocar, quando você já não está mais obrigado a correr, nem a responder, nem a fingir, então sua alma fica nua e disponível. E é aí que ele entra, com palavras que nem sempre são audíveis, mas são inesquecíveis. Porque à noite seus sentidos espirituais se aguçam, seu ouvido interior se abre de um modo diferente. Você não vê com os olhos, mas percebe com o espírito, e aquilo que você percebe, se receber com humildade, transforma sua maneira de viver. Cada noite é um encontro educativo com o divino, uma aula personalizada que Deus desenhou exclusivamente para você. Ele não te dá uma lição genérica. Ele sabe exatamente o que você precisa aprender hoje. Talvez o que você precise não seja uma solução, mas uma direção. Talvez você não precise que ele fale sobre seu amanhã, mas que cure uma ferida do seu ontem. Talvez esta noite ele queira te ensinar a confiar, mesmo sem entender. E para isso não precisa de muitas palavras. Basta um sussurro, uma impressão suave, uma certeza interior que não vem de você, mas do espírito dele. E há algo fascinante. Os sussurros divinos são mais poderosos que os gritos do mundo. Um único pensamento inspirado por Deus pode desmontar todas as suas dúvidas. Uma palavra dele pode curar mais do que 1000 conselhos humanos. Uma impressão da presença dele no meio da noite pode te dar mais segurança que qualquer argumento lógico. Porque a verdade que Deus sussurra à noite ressoa com força durante o dia. O que você aprende à noite, em silêncio, é o que te faz tomar melhores decisões quando o barulho volta. A escuta noturna prepara o discernimento diurno. É como se as lições que você recebe enquanto dorme, sob sua direção, se tornassem mapas espirituais para navegar na complexidade da vida cotidiana. Deus não quer apenas te dar descanso à noite, Ele quer te ensinar enquanto você descansa. Quer falar com você enquanto o mundo dorme. E Ele faz isso, todas as noites. Mas é preciso estar atento, porque sua voz não compete com o ruído. Ela se esconde atrás do silêncio. Imagine seu quarto como uma sala sagrada. Você não precisa de um altar físico, só de intenção. Quando se prepara para dormir, não apague apenas a luz. Acenda sua disposição. Diga a Deus, estou pronto para te ouvir esta noite. Você não precisa ouvir uma voz audível. O Espírito dele sabe como falar direto ao seu. Ele escreverá em sua alma aquilo que você precisa. Esses são os apontamentos do coração. Não estão em papel, mas guiam seus passos. Você não os lê com os olhos, mas os lembra com a alma. E tem mais. Você não está sozinho nessa universidade. Enquanto você se dispõe a aprender no silêncio da sua noite, milhares de crentes ao redor do mundo estão fazendo o mesmo. Existe uma comunidade invisível de alunos noturnos do Espírito. Alguns oram, outros apenas escutam. Alguns recebem sonhos reveladores, outros simplesmente acordam com uma paz inexplicável. Todos, sem saber, estão conectados pela mesma intenção: deixar Deus falar quando ninguém mais fala. E quanto mais silencioso está tudo ao redor, mais forte soa a sua voz dentro. Esse é o mistério. O silêncio não é vazio, é amplificador. O mundo diz que o silêncio é ausência. Deus te diz que o silêncio é presença. Presença amplificada, intensa, carregada de propósito.
Então, esta noite, quando o mundo se calar, não perca a oportunidade. Apague as luzes, mas não o seu espírito. Desligue o barulho, mas não a sua atenção. Faça da sua cama um banco de aula. Faça do seu travesseiro um altar de escuta. Porque Deus quer te ensinar. Porque o Espírito Santo tem algo específico para te sussurrar. E se você ouvir, se receber, se guardar, esse ensinamento vai marcar o seu amanhã e a sua vida. Porque entregar suas noites a Jesus não é apenas descansar em paz. É também se matricular a cada noite na Universidade Celestial, onde o Mestre não precisa levantar a voz para mudar tudo. Basta um sussurro, um sopro suave e a sua alma pronta para escutar. Número 8. A estação de renovação noturna. Há uma promessa poderosa escondida em um dos momentos mais simples do dia. O sono. Enquanto você apaga a luz, se acomoda na cama e seu corpo se prepara para descansar, Deus acende sua estação de renovação. Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz isso com força e ternura ao mesmo tempo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso não é apenas um versículo para te motivar. É uma descrição espiritual exata do que acontece a cada noite quando você decide entregar suas noites a Jesus e descansar verdadeiramente nele. Esperar no Senhor não é ficar parado por inércia, é conectar-se, ainda que em silêncio, com uma fonte inesgotável. É deitar com uma fé que não dorme, com uma confiança que diz: Senhor, enquanto eu descanso, Tu estás me renovando. E isso é mais do que poético. É real. É como se a espera ativasse essa disposição interior de se entregar em plena fé e ativasse uma tecnologia espiritual que você não vê, mas que transforma cada célula do seu ser. Deus não desperdiça seu descanso. Ele usa. Ele preenche de propósito. Ele transforma em uma estação de serviço celestial, onde sua alma entra cansada e acorda com novas asas. Sim, novas asas. Porque quando Isaías menciona que você voará como as águias, ele não fala de metáforas vazias. Ele fala de herança espiritual. As águias não apenas voam alto, elas voam acima das tempestades. E a cada noite em que você espera em Deus, a cada noite em que solta seus fardos e dorme em sua paz, você está recebendo mais do que descanso físico. Está sendo equipado para voar sobre suas circunstâncias, não debaixo delas. As asas da águia não nascem com esforço, nascem com tempo e renovação. E é isso que acontece enquanto você dorme nele. O cansaço do dia não é sinal de fracasso, é sinal de que você deu o seu melhor. Mas o que muitos não sabem é que Deus pode transformar esse mesmo cansaço em força. Aquilo que hoje te esgotou pode ser transformado por Deus em impulso para as conquistas de amanhã. Você não precisa entender como isso acontece, só precisa crer que acontece. Porque assim como você não vê seu cabelo crescer durante a noite, também não vê como ele te renova. Mas o resultado se nota. Você acorda mais lúcido, mais focado, mais leve. Como se algo invisível tivesse consertado o que estava quebrado. E é que o processo de renovação espiritual não é barulhento. É silencioso, mas poderoso. Assim como as águias trocam sua plumagem em segredo, sem alarde, Deus também renova o que é seu na intimidade do seu quarto. Às vezes, sem que você perceba, seu coração muda, sua mente clareia, suas emoções se alinham, suas forças se restauram. Aquilo que parecia inamovível em você, de repente começa a fluir. E quando você acorda, não sabe explicar por quê, mas algo em você está diferente. A mecânica desse milagre é divina. Enquanto você dorme, o Espírito Santo está em movimento, consertando o que você nem sabia que estava ferido, trazendo consolo a feridas escondidas, reprogramando pensamentos com verdades celestiais, recarregando seu interior como quem conecta um dispositivo à fonte de energia original. Não há nada de passivo em descansar em Deus.
É uma das ações mais ativas que seu espírito pode realizar. Confiar o suficiente para deixar que ele trabalhe enquanto você simplesmente repousa. E o mais belo é que você não está sozinho nisso. Existe uma comunidade de crentes ao redor do mundo que a cada noite vive a mesma experiência, que chega exausta ao final do dia, mas espera no Senhor. E nessa espera encontra força. Nessa fé simples de se entregar, sem reclamar, sem exigir, recebem o que só Deus pode dar. Uma renovação que não se compra, não se fabrica, não se impõe. Se recebe. Imagine isso. Seu quarto não é apenas o lugar onde você se deita. É seu hangar espiritual, um centro de manutenção onde o Criador do universo faz ajustes invisíveis em sua vida interior. Não há ferramentas físicas, mas sim mãos divinas trabalhando. Sua alma entra como uma ave ferida e sai pronta para voar. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque decidiu se render no lugar certo. Decidiu confiar no único que sabe como te restaurar por completo. Então, esta noite, antes de dormir, faça mais do que fechar os olhos. Faça uma entrega intencional. Diga a Deus: aqui estou cansado, mas espero em ti. E então, descanse, sem ansiedade, sem medo. Porque Ele te diz hoje: enquanto você dorme, eu te renovo. E amanhã, quando você acordar, não terá apenas energia, terá visão. Não terá apenas força, terá direção e não apenas caminhará, voará. Porque é isso o que acontece quando você entrega suas noites a Jesus. Você experimenta uma renovação verdadeira, uma renovação que te prepara para viver em vitória. Número 9. Vestido para dormir em justiça. Todas as noites, quando você se prepara para dormir, há um ato invisível, mas profundamente poderoso que acontece no mundo espiritual. Talvez você vista um pijama simples, uma camiseta velha ou até nada de especial. Mas se você entregou seu coração a Cristo, o que você veste diante do céu é algo extraordinário. Isaías capítulo 61, versículo 10, revela uma verdade gloriosa. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. Essa não é apenas uma promessa para o dia, é uma cobertura que também te envolve à noite, porque toda vez que você se deita confiando em Jesus, você está dormindo vestido com dignidade celestial. Seu pijama espiritual não é feito de algodão ou seda, é tecido com a própria salvação. É um manto que não se vê com os olhos, mas que cobre completamente a sua alma. Não importa se seu dia foi cheio de erros, angústias ou inseguranças. Quando você se deita em Cristo, é envolvido pela sua graça. E não uma graça genérica, mas uma que é personalizada para você. Ele não permite que você durma na culpa, mas sim na redenção. Ele não te cobre com o que você fez, mas com o que Ele já fez por você. O sangue dele já limpou sua história. Sua justiça já se tornou sua vestimenta. E há algo ainda mais belo. Deus se alegra ao te ver dormir assim. Como um pai que observa com ternura seu filho dormindo profundamente, envolto em um cobertor de amor, assim o Senhor te contempla. Ele não se concentra em suas fraquezas, nem revisa seus fracassos antes de dormir. Ele vê a sua confiança. Ele vê que você escolheu descansar na sua obra e não nos seus méritos. E isso alegra o coração dele, porque descansar nele é um ato de fé. É dizer sem palavras: eu sei que não sou perfeito, mas estou coberto pela tua justiça e isso me basta. E quando você entende isso, seu descanso muda. Você já não dorme como quem foge do dia, mas como quem celebra sua identidade. Não importa o que tenha acontecido nas suas horas de vigília, sua noite é uma oportunidade de se reconectar com a sua verdade mais profunda. Você é filho do Rei, e como filho do Rei, você não dorme exposto. Você dorme coberto, não em vergonha, mas em honra, não em desânimo, mas em identidade. É à noite que muitas vezes o inimigo sussurra mentiras para tentar roubar sua paz.
Mas quando você está vestido com o manto de justiça, esses sussurros batem e voltam. Não penetram, porque a cobertura que te envolve é impenetrável. E esse manto não envelhece, não se desgasta, não se suja. Diferente das suas roupas físicas, que precisam ser lavadas e trocadas, a vestimenta espiritual que Cristo te dá é eterna, sempre nova, sempre branca, sempre adequada, nunca sai de moda, nunca perde seu poder. Toda noite, não importa como foi o seu dia, você pode se vestir com ela e se deitar, sabendo que está completamente aceito, completamente amado, completamente seguro. Este é o protocolo do descanso real. Não é um ritual religioso complicado. É uma simples disposição do coração. É se aproximar da sua cama como quem se aproxima de uma cerimônia íntima com o Criador. É fechar os olhos, sabendo que você está vestido, não apenas para dormir, mas para receber, para ser restaurado, para ter encontros celestiais em seus sonhos. É sua forma de dizer: estou pronto, Senhor. Cobre-me, fala comigo, renova-me. E nesse ato de humildade, Deus responde com honra. E você não está sozinho nisso. Milhões de crentes ao redor do mundo fazem o mesmo a cada noite. Alguns oram em silêncio, outros derramam lágrimas, outros apenas respiram fundo e dizem obrigado. Mas todos, sem exceção, dormem vestidos com a mesma roupa celestial. Não há hierarquias, não há roupas melhores ou piores. A justiça de Cristo cobre a todos igualmente. Somos uma comunidade vestida pelo mesmo Salvador. Uma família que, embora durma espalhada pelo mundo, está unida sob o mesmo manto, o da salvação. E há uma imagem poética que não podemos ignorar. É como se, todas as noites, ao apagar a luz e se preparar para descansar, o céu enviasse assistentes angelicais ao seu quarto. Você não os vê, mas a missão deles é clara: ajudar você a se vestir. Eles ajustam sua túnica espiritual, acomodam o manto de justiça sobre seus ombros, garantem que nada te falte para seu descanso com o Rei. E quando tudo está pronto, o céu sorri, porque sabe que um filho seu vai dormir, não como alguém derrotado, mas como alguém vestido para a vitória. Então, esta noite, quando você for dormir, não o faça por rotina. Faça com revelação. Lembre-se de que, ao se deitar em Cristo, você o faz vestido com o que há de mais glorioso: sua salvação, sua justiça, seu amor eterno. E isso muda tudo. Muda seu descanso, muda sua paz, muda a forma como você acorda. Porque quando você dorme vestido em justiça, você se levanta preparado para viver em vitória. E isso é paz verdadeira. Número 10. O rio de paz, que flui até o seu travesseiro. Há noites em que o silêncio parece mais pesado que o sono. Dias tão agitados que chegam até o seu travesseiro e não te deixam fechar os olhos com paz. Mas há uma promessa que pode transformar completamente esse momento. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48:18. Isso não é apenas um chamado à obediência, mas uma revelação profunda sobre como opera a paz de Deus. Não como uma emoção passageira, mas como um rio. Um rio que flui até você todas as noites, se você estiver disposto a recebê-lo. A paz de Deus não é estática, não é uma lagoa parada que só se sente quando tudo na sua vida está bem. É um rio vivo, caudaloso, constante. Flui mesmo quando há caos ao redor. Corre até o seu travesseiro sem parar, como se soubesse exatamente onde você está e do que precisa. E o mais lindo é que não se esgota. Você pode beber dele esta noite, e amanhã ele estará ali de novo, e depois de amanhã também, porque sua fonte é eterna. Vem do coração de um pai que não dorme, que não se cansa e que nunca deixa de suprir. Quando você decide entregar sua noite a Jesus, o que realmente faz é abrir as comportas para que esse rio entre no seu quarto.
E quando permite que ele flua, começa uma limpeza interior. Assim como um rio arrasta folhas, poeira e pedras em seu leito, a paz de Deus começa a levar embora suas preocupações, seus medos, seus pensamentos repetitivos. Não elimina os problemas do mundo exterior, mas transforma a forma como você os carrega por dentro. E isso é o que marca a diferença entre uma noite inquieta e uma noite santa. Existe uma conexão sagrada entre obedecer a Deus e descansar em paz. Não porque o amor dele dependa do que você faz, mas porque, quando sua alma se alinha com a vontade dele, ela para de lutar. E onde não há luta interna, há espaço para a paz fluir. Por isso, antes de dormir, é tão poderoso fazer um ato simples, mas profundo: render-se. Dizer a Deus: hoje não foi perfeito, mas eu te entrego. Alinho-me contigo. Faz tua obra em mim enquanto durmo. E então os canais do rio se abrem e a água viva começa a correr com liberdade. E essa corrente não apenas limpa, ela também embala. Há algo na paz de Deus que funciona como uma canção de ninar celestial. Você não precisa de música, nem de luzes suaves, nem de rituais complicados. Só precisa conectar seu espírito a essa fonte invisível. Porque quando faz isso, é como se o rio tivesse um som espiritual, um murmúrio suave que acaricia sua alma e sussurra: você está seguro, pode descansar, eu estou no controle. Esse é o embalo do céu, o embalo de um Deus que vela enquanto você se entrega ao sono. E embora fisicamente você esteja na sua cama, espiritualmente você está em um ecossistema sagrado. Seu quarto se transforma em delta, em foz espiritual, onde convergem todas as correntes do bem. O perdão limpa o ar, a gratidão suaviza o colchão, a confiança organiza seus pensamentos, a entrega acalma o peito. Tudo se combina para formar uma paisagem emocional completamente diferente. Um lugar onde a alma floresce, onde antes havia deserto de ansiedade, agora há oásis de serenidade. Onde antes havia nós, agora há suavidade. O mais surpreendente é que esse rio não flui só para você. É um rio compartilhado. Há milhares, milhões de crentes ao redor do mundo que a cada noite fazem o mesmo. Entregam suas noites a Jesus. E sem saber, seus quartos se conectam por debaixo como se fossem aldeias ribeirinhas ligadas por um mesmo curso. Embora você não os veja, você faz parte dessa comunidade noturna de fé. Pessoas que fecham os olhos não porque os problemas acabaram, mas porque sabem em quem descansam. O rio que flui até o seu travesseiro também flui até o deles, e juntos formam uma rede de paz viva que atravessa o planeta. E há um detalhe final que não podemos ignorar. Esse rio não apenas flui até você, ele também flui a partir de você, porque quando você dorme em paz com Deus, acorda diferente, e no dia seguinte sua presença é mais suave, suas palavras mais sábias, seu ânimo mais firme. Você se torna alguém que irriga paz ao seu redor, sem esforço, sem discursos, apenas com seu jeito de estar. Assim como o rio não se esforça para ser água, você também não se esforça para brilhar. Você brilha porque esteve submerso na fonte. Então, esta noite, quando chegar o momento de fechar os olhos, não o faça com pressa nem por costume. Pare por um instante e visualize esse rio. Imagine como ele flui do céu até você, como entra pela janela da sua fé, como percorre sua mente, seu peito, sua cama, e diga: Senhor, que tua paz seja minha corrente esta noite. Entregue sua noite a Jesus. Permita que o rio flua, e quando isso acontecer, você experimentará algo que o mundo não pode oferecer. Uma paz verdadeira, constante e profundamente refrescante que transforma seu descanso em um ato sagrado. Número 11. O lar eterno que te espera.
Há noites em que o seu quarto parece pequeno demais para tantos pensamentos. Você se deita e sente que algo está faltando, mesmo que tudo pareça em ordem. Essa sensação de vazio, de não se encaixar completamente aqui, talvez não seja um problema, mas um sinal. Um lembrete suave de que este mundo não é o seu lar final. Porque Jesus disse claramente em João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cada palavra dessa promessa transforma o seu descanso noturno em uma prática de fé, em um ensaio de eternidade. Quando você se deita na sua cama, talvez nem perceba, mas está entrando em uma cena espiritual maior. Seu quarto terreno, esse espaço cotidiano, é apenas uma maquete do verdadeiro lar que te aguarda. O lugar onde você descansa hoje é temporário, mas cada noite de entrega, cada oração sussurrada, cada lágrima que escorre sem testemunhas, faz parte do projeto que Jesus está trabalhando com amor. Porque ele não apenas prometeu voltar, ele prometeu preparar. E o que ele prepara não é genérico nem padrão. É um lar feito sob medida para a sua alma. Jesus não constrói com pressa. Ele trabalha nos detalhes. Seu caráter, sua história, sua adoração, até mesmo suas lutas, tudo entra na planta dessa morada eterna. Enquanto você dorme, ele não descansa. Enquanto você entrega suas cargas à noite, ele coloca mais uma pedra na sua casa celestial. E faz isso com ternura, com precisão, com a dedicação de quem te conhece profundamente. Porque o seu quarto no céu não é produto de fábrica. É uma obra-prima pensada para você. Cada elemento refletirá o que você viveu com fé, o que superou, o que entregou, o que esperou. E o mais reconfortante é isto: há espaço para você. Não há escassez de moradas, não há competição, nem medo de não alcançar. O céu não tem limite de vagas. O lugar que Jesus te prometeu já existe na intenção dele, e o seu nome está gravado na entrada. Não está em construção porque você é perfeito, mas porque foi amado antes mesmo de nascer. Essa segurança deve te dar descanso. Saber que não há lista de espera na casa do Pai. Que você não precisa de currículo espiritual nem de méritos humanos. Só fé, só entrega, só um relacionamento com aquele que foi preparar o lugar. E então o seu descanso aqui se torna algo mais profundo. Não é apenas sono físico, é treino para a alma. Porque assim como seu corpo relaxa no colchão, seu espírito aprende a confiar, a soltar o controle, a esperar em silêncio, a abraçar o mistério. É como se a cada noite Deus te dissesse: descansa em mim hoje, porque um dia você descansará por completo eternamente na minha casa. E essa prática diária de entregar e confiar, isso é fé em ação. Isso é ensaio de eternidade. E cada noite traz consigo uma antecipação. Porque não se trata apenas de dormir, mas de esperar, de saber que um dia não haverá mais noites, que você despertará e já não estará mais nesta terra, mas em casa, com Ele, onde não há dor, nem perda, nem separação, onde toda lágrima será enxugada, onde não existe a ansiedade da madrugada, nem o peso da insônia, nem o medo do amanhã. Só paz, só presença, só lar. E pode ser que às vezes, enquanto você dorme profundamente, sinta algo a mais. Um sonho que traz alegria inexplicável, uma imagem que enche o coração, uma sensação de plenitude que você não entende com a mente, mas que a alma reconhece. Talvez não seja fantasia, talvez sejam vislumbres, pequenas janelas por onde o lar celestial deixa cair um pouco de sua luz. Um aperitivo para que você não esqueça o que te espera, para que saiba que há algo além deste quarto, além desta vida. E então você entende algo ainda mais profundo. Essa inquietação que às vezes sente antes de dormir, esse desejo de algo mais, não é uma falha. É saudade divina. É o eco do seu verdadeiro lar te chamando à distância. É o seu espírito lembrando de onde veio.
Porque, embora você tenha feito deste mundo seu lugar de passagem, sua alma sabe que pertence a outro lugar, e esse lugar está sendo preparado por Jesus para você. E tudo o que você vive hoje importa. Cada passo de fé, cada batalha vencida, cada ato de obediência conta. É como se suas decisões aqui fossem os planos que Jesus usa para construir lá. Como se suas noites de entrega se tornassem tijolos, suas orações em colunas, sua fé em fundamentos. Você não está esperando passivamente, você está participando, colaborando com o construtor divino. Seu quarto aqui, mesmo sendo temporário, torna-se um altar de preparação, um lugar onde algo eterno está sendo formado. Então, esta noite, quando apagar a luz, lembre-se disso. Você não está sozinho. Você não está em um quarto qualquer. Você está em ensaio de eternidade. Está descansando com a certeza de que há um lugar preparado para você. E não importa o que enfrente amanhã, não importa quanto ainda falte para entender, o seu lar eterno já te espera. E se é Jesus quem está preparando, então você pode dormir em paz absoluta. Porque aquele que prometeu, cumpre. Aquele que constrói, não falha. E aquele que te ama virá te buscar. Para que onde ele estiver, você esteja também. Essa é a verdadeira paz. Essa é a verdadeira esperança. Essa é a noite que descansa em Jesus. Número 12. A oração que transcende a consciência. Há algo sagrado na forma como o corpo se rende ao descanso. Justo quando você apaga a luz, fecha os olhos e o ruído do dia começa a desaparecer. Começa outra conversa. Uma que nem sempre você ouve com clareza, mas que acontece nas profundezas do espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E talvez, se lermos isso apenas com os olhos do entendimento humano, pensemos que é impossível. Como orar sem parar se dormimos, comemos, trabalhamos? Mas quando a alma vive em comunhão com Deus, até o sono se transforma em oração contínua. Seu espírito não dorme como sua mente. Enquanto seus pensamentos descansam, o espírito permanece desperto, ativo, conectado ao eterno. Essa é a dimensão profunda de uma vida verdadeiramente rendida a Jesus. Não se trata apenas de falar com Ele durante o dia, mas de viver tão profundamente em sua presença que até nas horas em que você não está consciente, permanece em comunhão. Quando você entrega suas noites a Jesus, não está apenas encerrando o dia com uma oração. Está abrindo uma porta para uma dimensão de oração que transcende sua consciência. Imagine que cada respiração enquanto você dorme é uma forma de dizer sim a Deus. Você inspira e recebe sua paz, expira e entrega suas cargas. Assim, sem uma única palavra, seu corpo inteiro entra numa dança espiritual. É como se todo o seu quarto se enchesse do sussurro invisível da graça. Um ritmo constante, suave, santo. Uma melodia adormecida que chega ao coração do Pai. É aí que se revela uma verdade que poucos consideram. Seu sono também pode ser adoração. E é nesse espaço de entrega que os sonhos se tornam uma linguagem espiritual. Há noites em que você sonha com uma resposta, com um rosto que precisava ver, com uma palavra que acalma. Não é coincidência. Muitas vezes, o que você recebe enquanto dorme é uma resposta direta ao que orou durante o dia. Porque Deus não está limitado pelo seu relógio biológico. Ele fala enquanto você caminha, enquanto você chora e também enquanto você dorme. Seus sonhos podem ser mensagens, visões, consolos, advertências ou direções. Quando você entrega suas noites a Jesus, está dizendo: fala, Senhor, mesmo quando eu não consigo falar contigo. E isso vai além do poético. É uma estratégia espiritual. Enquanto outros dormem sem direção, você pode descansar com propósito. Porque há vitórias que não se conquistam à luz do dia, mas no silêncio da noite. A alma que foi fortalecida na presença de Deus enquanto dormia se levanta com uma paz que o mundo não pode dar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque tudo está confiado. Quando você dorme em oração, acorda em poder.
Quando você entrega seu inconsciente ao Espírito Santo, ele se encarrega de alinhar seus dias. E se alguma vez você sentiu que acordou no meio da noite sem motivo aparente, não ignore. Às vezes, esses despertares são convites divinos. Oportunidades para orar sem roteiro, para sussurrar gratidão, para se render novamente. Nesses minutos em que tudo está em silêncio e só você está acordado, o céu pode estar batendo à sua porta. Você não precisa orar com palavras perfeitas. Às vezes, apenas um "aqui estou" no meio da noite pode ser uma oração tão poderosa que muda atmosferas. Enquanto você dorme, há crentes do outro lado do mundo orando. Pastores, mães, jovens, anciãos intercessores que estão despertos levantando suas vozes. E nesse tecido invisível, suas noites não estão isoladas. Sua oração adormecida se une à sinfonia global de adoração e clamor. Sua cama se torna parte de uma rede sagrada. Mesmo que sua boca esteja fechada, seu espírito está em comunhão com uma igreja que não dorme. Uma igreja que vigia, que intercede, que sustenta a esperança do mundo, mesmo enquanto você sonha. Por isso, seu quarto não é apenas um espaço físico. Pode ser um santuário. Se você quiser, se você consagrar, se convidar o Espírito Santo a cada noite, esse lugar se transforma. As paredes guardam promessas, o ar se enche de presença, a atmosfera muda. Não importa se seu quarto é pequeno, simples, silencioso. Quando você entrega suas noites a Jesus, esse quarto se torna um templo onde a oração nunca cessa. E então, acontece algo quase misterioso, mas profundamente real. Seu descanso se transforma em sinfonia. Cada suspiro é uma nota, cada batida do coração, um compasso, cada movimento na cama, um gesto de rendição. E essa melodia invisível sobe, sobe, chega ao céu como incenso suave. Não se ouve com ouvidos humanos, mas é preciosa aos olhos de Deus. Porque não se trata de orar com o corpo, e sim com a alma. E sua alma sabe adorar mesmo quando você não percebe. Então, esta noite, quando estiver prestes a dormir, não pense que é o fim do dia. Veja como o começo de outra conversa. Você não precisa saber o que dizer, só precisa se entregar e permitir que Jesus faça o que ele melhor sabe fazer: cuidar de você, falar com você no profundo, te encher com sua paz. Porque orar sem cessar não é uma tarefa exaustiva, é um estilo de vida rendido. E quando você vive assim, até nos seus sonhos, você continua orando, continua crendo, continua conectado. E essa é a verdadeira paz. Descansar sabendo que não há separação entre você e Deus, nem mesmo enquanto dorme. Número 13. O guardião do coração noturno. Quando as luzes se apagam e tudo ao seu redor silencia, algo curioso acontece dentro de você. O barulho externo diminui, mas o diálogo interior se intensifica. Pensamentos que durante o dia você ignorou começam a falar mais alto. Emoções que ficaram contidas por horas agora procuram uma saída. É nesse espaço entre o cansaço e o sono que o seu coração se torna mais vulnerável. E por isso, Deus te diz hoje: guarde o seu coração, mesmo à noite. Porque quem não o protege enquanto dorme, corre o risco de acordar com feridas que não sabe de onde vieram. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz com clareza: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não diz guarda teu corpo, nem guarda teu dinheiro, nem mesmo guarda teu tempo. Diz para guardar o coração, porque ele é a fonte. E como toda fonte, se estiver contaminada, contamina tudo o que dela sai. Especialmente à noite, quando as defesas mentais baixam e as portas da alma se abrem, é imprescindível aprender a ser guardiões espirituais do nosso interior. Há quem pense que o descanso noturno é apenas um processo biológico, mas na realidade é uma batalha espiritual. Porque justamente quando você relaxa, o inimigo tenta semear pensamentos de medo, ansiedade, culpa ou ressentimento.
E se você não estiver vigilante, se não tiver preparado o seu coração, essas sementes podem germinar durante o sono. Por isso, antes de fechar os olhos, não apenas escove os dentes, limpe também a alma. Examine seu interior. Pergunte a si mesmo: que pensamentos estou permitindo que passem a noite no meu coração? Guardar o coração não é algo automático. É um ato de mordomia espiritual. Assim como um jardineiro escolhe quais plantas deixar crescer e quais arrancar, você tem o direito e a responsabilidade de decidir quais pensamentos e emoções terão acesso ao seu coração antes de dormir. Nem tudo o que você pensa é verdade. Nem tudo o que sente te edifica. Você não é obrigado a permitir que o medo, a dúvida ou a amargura durmam com você. Pode expulsá-los. Pode levantar muralhas espirituais, pode dizer: hoje, só o que vem de Deus terá espaço dentro de mim. E um dos filtros mais poderosos que existem é a palavra de Deus. Quando você medita num versículo antes de dormir, está ativando um escudo, está alinhando seus pensamentos com o eterno. É como se colocasse uma lâmpada no meio da escuridão mental. Essa lâmpada guia suas emoções, redireciona seus pensamentos e cria uma atmosfera de verdadeiro descanso. Você não precisa entender todos os mistérios das Escrituras. Às vezes, só repetir em silêncio: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", já é suficiente para fechar as portas ao desânimo. Os últimos pensamentos do dia moldam a qualidade do seu descanso. Se você dorme com medo, acorda com tensão. Se dorme com gratidão, acorda com esperança. Por isso, antes de dormir, lembre-se do que Deus já fez. Agradeça pelo que tem. Celebre pequenas vitórias. Cada memória positiva é como uma espada que protege sua alma enquanto você dorme. Quando você pensa na fidelidade de Deus, seu coração se fortalece. Quando lembra do seu amor, o inimigo perde espaço. A gratidão noturna é um dos melhores protetores da alma. E há outra arma poderosa: o louvor. Sim, até antes de dormir. Talvez você não possa cantar em voz alta, mas pode entoar um cântico na mente. Pode colocar uma música suave com letras que elevem o espírito. Pode transformar seu quarto em um santuário de adoração. Porque onde há louvor, há presença. E onde há presença, há proteção. A música espiritual não é apenas um acessório emocional. É uma ferramenta estratégica para guardar o coração durante a noite. Também é importante falar sobre o perdão. Muitas vezes, o coração não descansa, não porque o corpo está tenso, mas porque a alma está ressentida. O rancor não dorme. Ele se esconde e trabalha em silêncio durante as horas de sono. Por isso, perdoe antes de se deitar. Não faça isso por quem te feriu. Faça por você, pelo seu descanso, pela sua saúde, pela sua paz. Quando você solta a ofensa, faz espaço para o Espírito Santo habitar. O perdão limpa, refresca, purifica. Libera espaço no coração para que o amor de Deus entre e permaneça a noite toda. E se você quiser levar esse cuidado um passo adiante, comece a confessar seus pensamentos antes de dormir. Não para se punir, mas para entregá-los. Diga a Deus: hoje pensei isso, senti aquilo, reagi dessa maneira, e depois solte. A confissão noturna não é punição, é limpeza. Assim como você não vai dormir com roupas sujas, também não deveria dormir com a alma carregada. Quando você reconhece o que está dentro, Deus toma e transforma. Um coração limpo antes de dormir é solo fértil para sonhos divinos, descanso real e renovação profunda. Imagine seu coração como um jardim. Cada pensamento que você planta antes de dormir é uma semente. O que você quer que cresça durante a noite? Espinhos de ansiedade ou flores de fé? Ervas daninhas de culpa ou frutos de esperança? Você decide, você planta. E o Espírito de Deus, se você permitir, será o jardineiro que rega, poda, protege e faz florescer o bem enquanto você dorme.
Deus não te pede para se defender a noite inteira. Ele te diz: entregue-me sua noite e eu cuidarei dela por você. Mas você precisa abrir seu coração, convidá-lo, confiar e, acima de tudo, guardar esse coração como o bem mais precioso que você tem. Porque se você o protege bem durante a noite, amanhecerá com vida. Vida em abundância. Vida que brota de dentro. Vida que se renova. Vida que começa, mais uma vez, com paz. Número 14. O sonho que reflete sua identidade. Quando você se deita à noite, fecha os olhos e se entrega ao sono, está entrando em um espaço onde o corpo descansa, mas o espírito se revela. É nesse lugar silencioso e sagrado que se reflete algo que muitas vezes deixamos passar: sua identidade espiritual. A forma como você dorme, a paz que acompanha esse descanso, é muitas vezes um reflexo do estado do seu coração diante de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 24 diz com clareza: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Esse versículo não é apenas uma promessa, é uma declaração de identidade para os que vivem debaixo da cobertura de Cristo. Seu sono revela seu estado espiritual. Não se trata apenas de dormir 8 horas ou não, é a qualidade desse sono que fala. O justo, aquele que entregou sua vida ao Senhor, não dorme atormentado pela culpa, nem ansioso pelo amanhã, porque sua confiança não está em seu esforço, mas na fidelidade de Deus. É como se a alma do justo soubesse, mesmo enquanto dorme, que está segura. E essa segurança se traduz em um descanso profundo, em paz verdadeira, naquele tipo de sono que não apenas relaxa o corpo, mas fortalece o espírito. O mais bonito é que esse tipo de descanso não depende da sua perfeição. Você não precisa ter feito tudo certo no dia para merecer dormir bem. O que garante esse sono restaurador é sua posição em Cristo, é saber que mesmo tendo falhado, foi perdoado, que mesmo tendo um dia difícil, Deus continua sendo seu Pai, que mesmo havendo caos lá fora, por dentro há ordem, porque o Espírito Santo habita em você. Essa é a diferença entre um filho de Deus e alguém que vive sem propósito. Um dorme com identidade, o outro dorme com ansiedade. O sono do justo é um presente de Deus. Não se conquista com meditação, nem com rotinas, nem mesmo com o melhor colchão do mercado. É graça, é parte do pacote de paz que vem com a salvação. Porque quando Jesus pagou o preço por você na cruz, Ele também garantiu seu descanso. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse descanso não é apenas para a alma acordada. É para o seu ser completo, mesmo enquanto dorme. Cada noite pode ser um lembrete tangível de que você pertence ao reino, que você tem um Pai que vela por você mesmo quando seus olhos se fecham. E quando você entende isso, algo muda profundamente em seu interior. Sua identidade se firma. Você já não se deita como alguém que apenas espera sobreviver ao dia seguinte. Você se deita como alguém que foi adotado por Deus, como herdeiro, como filho, como alguém que tem uma morada eterna garantida. Você dorme como quem sabe que está coberto, e essa consciência, essa revelação de quem você é em Cristo, transforma a experiência da noite, porque você já não está à mercê dos seus pensamentos, está nas mãos do Deus que te criou. Uma consciência limpa produz um sono doce, não porque você é perfeito, mas porque aprendeu a entregar tudo aquilo que inquieta sua alma. Porque ora antes de dormir, porque perdoa, porque solta o que não pode controlar, porque vive em paz com Deus, e isso faz com que não haja conflitos internos quando se deita. Pessoas que vivem com culpa, ressentimento ou medo, muitas vezes têm dificuldade para descansar. Mas os que se reconciliam com Deus descobrem que até o sono se torna uma forma de adoração silenciosa. E não é apenas um benefício pessoal. A paz do seu sono se estende, abençoa sua casa, cria um ambiente.
Quando um pai ou uma mãe dorme em paz, os filhos sentem. Quando alguém dorme com fé, o cônjuge percebe. A tranquilidade se torna contagiosa. É como se toda a atmosfera do lar se enchesse dessa bênção que Deus derrama sobre aqueles que o obedecem. Não é mágica, é consequência. É a evidência de uma vida alinhada com o eterno. E além disso, há algo poderoso no testemunho silencioso de quem dorme em paz, enquanto outros estão angustiados. Porque a vida continua trazendo problemas, sim. Existem doenças, dívidas, situações familiares difíceis. Mas quando um filho de Deus consegue se deitar e dormir profundamente no meio de tudo isso, ele está dizendo algo sem palavras. Minha confiança está em algo maior. E quem observa se admira. Se pergunta como ele consegue. E ali está o testemunho vivo de uma fé autêntica. Dormir em paz no meio da tempestade é uma das mensagens mais poderosas que você pode pregar. Por isso, seu sono é como um espelho. Reflete seu coração. Não para te condenar, mas para te ajudar a enxergar onde você está. Se você está inquieto durante a noite, talvez não seja apenas insônia física. Talvez haja uma batalha espiritual não resolvida. Uma ferida, um medo, uma área ainda não entregue. Mas quando você decide entregar tudo a Jesus, quando aceita sua justiça como sua, quando confia que Ele vela por você, então, mesmo em meio ao caos, pode fechar os olhos e descansar. Porque você já não depende de si mesmo, depende dele, e nesse descanso, a paz verdadeira. Número 15. O ensaio do descanso eterno. Quando você fecha os olhos à noite e permite que seu corpo se renda ao descanso, talvez não perceba, mas está participando de algo muito maior do que imagina. Não é apenas uma pausa diária, não é somente o corpo recarregando energia. É um ensaio, uma representação antecipada de algo glorioso que te espera além do tempo. O descanso eterno que Deus preparou para os seus. Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10, revela isso com solenidade e beleza. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele mesmo também repousou das suas obras, como Deus das suas. Esse repouso não é um conceito abstrato, é uma promessa viva, e cada noite é uma oportunidade para saboreá-la. Sua cama se transforma em um altar sagrado. Seus lençóis não cobrem apenas o seu corpo, cobrem também um espírito que se prepara para o dia em que toda obra, toda luta e toda ansiedade cessarão por completo. Porque assim como Deus descansou da sua criação no sétimo dia, você também foi chamado a entrar em um descanso que não se limita ao sono da noite, mas que aponta para uma paz definitiva, um descanso sem interrupções, eterno. E a cada noite em que você se deita em paz, a cada vez que dorme sem medo, está ensaiando esse céu antecipado. O descanso sabático não é apenas um evento futuro. Começa aqui, começa agora. Toda vez que você entrega sua noite a Jesus e confia plenamente que Ele sustenta sua vida enquanto você dorme, está participando do ritmo eterno do céu. Porque no reino de Deus, o descanso não é inatividade, é plenitude sem desgaste, é atividade sem cansaço, é paz em movimento. E isso se ensaia no seu quarto, quando você aprende a soltar as preocupações, a parar de correr por dentro, a se render àquele que não dorme e vela por você. Você já parou para pensar nisso, em como o seu sono conecta o tempo com a eternidade? Em como esse silêncio profundo que você sente de madrugada não é apenas ausência de barulho, mas eco da eternidade que Deus colocou no seu coração. Há momentos no descanso em que o seu espírito toca realidades que suas palavras não conseguem explicar. Aqueles dias em que você acorda com uma paz que não sabe de onde veio, são marcas do céu acariciando sua alma. É Deus te mostrando como será estar completamente com Ele, e é que seu descanso aqui na terra é apenas uma sombra, uma silhueta.
como aquelas sombras que surgem antes do amanhecer e anunciam que a luz está próxima. Assim é o seu descanso noturno, uma antecipação do repouso completo que você experimentará na presença gloriosa de Deus. Por isso é tão importante como você descansa, porque o sono do justo não é um prêmio por ter feito tudo certo, é um reflexo de quem aprendeu a confiar. Não é apenas parar de se mover por fora, é cessar a luta por dentro, é dizer à sua alma: chega, Deus está no controle, descanse. E quando você aprende a cessar suas obras, também aprende a cessar suas preocupações. Você não precisa ter tudo resolvido para conseguir dormir em paz. Só precisa entregar tudo a Jesus. A ansiedade, o medo, as pendências, a culpa, as expectativas, tudo. Porque o verdadeiro repouso sabático não é dormir 8 horas, é dormir com o coração livre, com a consciência limpa, com a certeza de que, mesmo enquanto você descansa, Deus continua agindo. É saber que você não precisa carregar o mundo nos ombros, porque já existe alguém que o sustenta. Pense nos patriarcas, em Abraão, Isaque e Jacó, homens que, mesmo em meio a provas, aprenderam a confiar. Eles não viram o cumprimento de todas as promessas, mas descansaram pela fé naquilo que Deus havia dito. Hoje, você tem acesso a esse mesmo descanso. Não é exclusivo dos grandes homens da Bíblia, é seu também. Quando você dorme confiando em Jesus, se une a essa grande nuvem de testemunhas. Descansa como eles descansaram, espera como eles esperaram. E nesse repouso há uma conexão geracional que te une ao povo de Deus através dos séculos. E se algum dia você já se perguntou se o céu será entediante, pense assim: será que você nunca acordou de certas noites com energia renovada, com novas ideias, com a alma limpa? O descanso eterno será assim, mas sem fim. Uma renovação constante, sem necessidade de cansaço. Uma vida plena, sem fadiga. Uma atividade cheia de propósito, sem o peso da luta. Assim como Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, você também descansará em uma plenitude que não conhecerá mais o desgaste. Ele venceu a morte e sua vitória garante que o seu descanso não será interrompido pela desesperança ou pelo medo. Será aperfeiçoado na eternidade. Então, a cada noite, quando você se preparar para dormir, não faça isso como quem apenas encerra mais um dia. Faça como quem se conecta com o eterno. Faça como quem ensaia o dia em que não haverá mais choro, nem dor, nem medo. Como quem sabe que o sono não é o fim, mas o prelúdio de algo glorioso. Seu sono é o primeiro movimento de uma sinfonia eterna, e o maestro está afinando cada nota para te conduzir com suavidade e poder ao repouso sem fim que ele prometeu. Entregue suas noites a Jesus, porque ao fazer isso, você não apenas descansa, você se alinha com o céu. E nesse descanso, você já está começando a viver a eternidade. Agora que você chegou até aqui, pare um instante e respire. O que você acabou de ouvir não foi apenas um conjunto de ensinamentos. Foi um convite para transformar sua noite em um espaço sagrado. Cada palavra, cada promessa, cada verdade que foi semeada no seu coração começou a operar algo que vai além do que os olhos podem ver. Você não está apenas encerrando um vídeo, está abrindo uma nova forma de descansar, de se entregar, de confiar. Talvez nesta noite os problemas não desapareçam por completo. E pode ser que o mundo lá fora continue com seus ruídos, suas urgências e suas pressões. Mas dentro de você, algo já mudou. Você descobriu que o verdadeiro descanso não está em um travesseiro mais confortável, nem em uma rotina perfeita, mas em um coração que se rende por completo nos braços de Jesus. Dormir a partir de agora se torna uma declaração de fé. Você não precisa mais carregar tudo enquanto seus olhos se fecham. Não precisa mais tentar resolver o que só Deus pode curar. Você aprendeu que, toda vez que solta o controle, o céu se move.
que, enquanto você dorme, o Criador do universo permanece acordado, velando por você, sussurrando promessas em meio ao seu silêncio, restaurando sua alma, mesmo quando você não consegue perceber. Sua cama pode se tornar um altar, seu quarto, um lugar de encontro com o divino, e sua noite, uma cerimônia sagrada onde o Espírito Santo opera nas profundezas do seu ser. Agora você entende que não se trata apenas de dormir bem, mas de descansar naquele que tem tudo sob controle. Jesus não acalma apenas a tempestade durante o dia. Ele também entra na sua noite para selá-la com sua paz. Então, antes de desligar a tela, faça isso mais uma vez. Coloque a mão sobre o coração e declare com fé, ainda que em silêncio: Jesus, em ti descanso completamente esta noite. Que essas palavras não sejam uma despedida, mas uma chave que abre a porta para um descanso diferente, profundo, restaurador. Porque enquanto você solta, Deus age. E se algo nesta mensagem tocou seu espírito, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário, junte-se a essa comunidade de fé que se estende para além das fronteiras. Milhares de pessoas estão fazendo esse mesmo ato de rendição, construindo, noite após noite, um exército silencioso de almas que escolhem descansar em Deus. Esta é a sua noite. Não deixe que ela termine sem entregá-la por completo. Jesus já está aqui, e enquanto você dorme, Ele continuará escrevendo novos capítulos para a sua história. Que você tenha um descanso cheio de paz, e que amanhã desperte com a alma renovada.